Olhe para a sua Bíblia. A gente coloca na tela para facilitar, mas de verdade eu queria que você olhasse para a sua Bíblia. Sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4 a 7. Depois, começa o texto, foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou debaixo de uma moita de zimbro, ali orou pedindo a morte. Já basta, Senhor, tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que meus pais. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu um pão que estava assando sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou e depois tocou novamente, dizendo: levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Quem pode dizer amém aí? Pode. Me ajuda a pregar, fala para alguém assim, fala bem forte para ela assim: você tem uma longa jornada pela frente. Amém? Vamos lá, mais um texto, quero ler com você, Gênesis capítulo 21, versículo 15 a 20, aleluia. Gênesis 21, versículo 15 a 20. Quando acabou a água da vasilha, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não quero assistir à morte do menino. E ali ficou sentada, chorando amargamente. Mas Deus ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que aconteceu, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino, de onde ele está. Vamos, levante o menino, segure-o pela mão, porque vou fazer dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Foi lá, encheu a vasilha e deu água ao menino. Deus abençoou o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Amém. Me ajude em oração, curva a cabeça, pede para Deus falar, pede. Se quiser orar com quem está do teu lado, pedindo para Deus falar com ela. Se houver algum intercessor, puder orar por mim, ore por mim. Vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, para nós que cremos, a Tua palavra é o poder do Senhor para a nossa vida. Para nós que cremos, nós recebemos agora uma porção do Teu poder para a nossa vida. Poder que pode mudar rumo da nossa vida. Poder que pode estabelecer um caminho novo para nós. Poder que pode nos levantar, nos pôr de pé, nos postar diante daquilo que estamos enfrentando. Por isso que basta uma palavra do Senhor para nós. Eu quero te louvar por isto. Minha oração, que pessoas saiam daqui dizendo: Deus falou comigo. Faz isso agora mesmo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Você que está nos visitando, na cadeira aí, nós colocamos na cadeira de propósito uma ficha. É uma maneira nossa, nós estamos estudando uma maneira de receber você bem. Então, se você que está visitando, por favor, aí na sua cadeira tem uma ficha, um contato. Se você puder preencher aí, colocar aí o nome, um contato, dizer: quero receber um contato, alguém vai mandar uma mensagem agradecendo. Se você falar: não quero, ninguém vai mandar. Quero voltar para a igreja, tem aí na ficha, você coloca: quero voltar para a igreja. Nós queremos te ajudar nesse processo.
quer aceitar Jesus Cristo como Senhor, nós queremos te ajudar nesse processo. Se você pegar essa ficha e levar ali no balcão da recepção, nós preparamos uma lembrança para você, um mimo, uma maneira de agradecer você por estar aqui, amém? Fala aí para alguém do lado, você é bom quando você vem aqui, fala para ela, é bom. Você não falou, fala alto aí, vai, é bom. Amém. Glória a Deus. Gente, eu li duas histórias, são duas histórias diferentes. A primeira fala de um homem maduro, nós chamamos de um homem vivido, muitas experiências com o Senhor, não é brincadeira não, experiências fortes. Uma dessas experiências mudou a nação. Imagina que um dia ele desafiou os feiticeiros, os idólatras, os profetas, Baal, Azerá, são 850, para ver quem é Deus de fato. E nesse momento aí, Elias vê a manifestação do poder de Deus do alto, descendo um fogo do céu, e isso mudou tudo, porque diz a palavra que naquele momento que Deus responde do céu, olha que experiência com o Senhor, hein? Todos, diz a Escritura lá, se prostraram e diziam, uma voz só, virou um coro, todos diziam, só o Senhor é Deus. Quem ouviu, como que perguntando, não é mais Baal, não é mais Azerá, não é mais, e eles repetiam, só o Senhor é Deus. Olha que coisa, mas olha interessante, todas as experiências, e não são experiências da vida só não, experiências com Deus. Quem aqui já teve experiência com o Senhor? Levanta a mão, quero experiência mesmo, assim, um toque da presença, fica com a mão levantada, vocês fazem assim, eu não sei quem é. Olha, experiência com o Senhor, com certeza deve ter mudado o seu dia, deve ter mudado algo, alguma coisa que aconteceu, mas olha que coisa interessante, gente, mesmo com essas experiências com o Senhor, pastor, eu vi algo, pastor, eu senti algo, pastor, aconteceu isso do nada, pastor, mesmo com isso, Elias falou com Deus, Senhor, para mim acabou, e já que eu vou morrer um dia, e todo mundo vai morrer um dia, não pode ser hoje, não vejo sentido em continuar, eu não vejo. Gente, que coisa interessante, porque mesmo experiências, nós cantávamos um hino, dizia assim, quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Tem gente que não quer cantar para não revelar a idade. Uma, dize-as de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus. Meia dúzia. A gente cantava assim. Nas minhas idas ao sertão, vou estar lá agora em novembro de novo. Uma das vezes que eu estive lá no sertão, tinha acabado de acontecer isso. Uma mulher, uma senhora já, né? Ela foi encontrada morta na casa dela. E quando eu falo casa, não é igual aqui. Aqui, se o seu vizinho espirrar, você fica sabendo. Lá não. Lá é uma casa. Aqui, a outra casa, você anda para chegar na outra casa. Essa mulher foi encontrada morta. Ela se enforcou na porta, na maçaneta. Soltou o corpo na maçaneta. E do lado dela, uma criança dormindo. Dizem que a criança, de tanto chorar, dormiu, né? Eu sei, gente, por favor, tá? Não estou aqui negando fatos. Eu sei,
depressão pós-parto. Eu sei, gente, isso é fato, é real, é forte, não é brincadeira, eu sei disso, não estou negando isso. Mas o interessante que eu estou querendo falar aqui é isso: mesmo diante de algo, uma criança ali, um filho, um neto, a pessoa desiste da vida. Eu atendi um casal aqui na minha sala, já idosos, avós, e o homem só fala em morte, só quer morrer, e a mulher, pastor, e trouxe o marido aqui, os dois vieram aqui conversar comigo, e eles não tinham com quem deixar o neto, trouxeram o netinho, lindo, mas lindo, ativo. Aí montamos ali no chão da minha sala uns brinquedos para o netinho ficar brincando, enquanto eu conversava com os dois. E a mulher dizia: pastor, eles falam de morte, ele acorda, ele fala que vai morrer, que ele quer morrer, pastor, e o homem fala: pastor, eu não tenho mais força e tal. E a criança brincando. Aí eu esperei, tem que esperar, eu esperei eles falarem. Aí quando eles pararam de falar, eu virei assim, olhando para o homem assim, eu apontei para o neto assim, eu fiz assim para ele. Ele olhou para o netinho, abriu um sorriso. Aí eu falei: eu não entendo. Como que você olha para um neto, para uma criança dessa, abre um sorriso e fala de morte? Não entendo. Mesmo tendo experiências com o Senhor. A segunda história, a outra história, fala de um menino. Eu li a história de um menino que ele nasce numa situação complicada. A mãe dele, por ser escrava, por ser propriedade de uma outra pessoa, ela foi dada ao marido para engravidar. É como se pegasse assim e falou: engravida ela. Foi desse jeito assim. E a criança nasce, e aí a mulher que fez tudo aquilo agora tem ódio, nojo. Não quer a mulher, não quer a criança, manda a criança embora, toca ela daqui de casa. E aí ela pega água, mantimentos e sai deserto afora. Só que chega uma hora, acabou. E aí ela está ali tentando, só que a criança está chorando de fome, chorando, a criança está perdendo as forças, ela está vendo que a criança vai morrer, a qualquer momento a criança vai morrer, ela não quer ver a criança morrer, ela põe a criança num lugar e se afasta, até para não ouvir mais esse choro angustiante. Mas olha que coisa interessante, nas duas histórias que eu li, tem a intervenção de Deus. Nas duas histórias. Se você perguntasse para Agar se ela queria morrer, ela dizia: não quero morrer não. Se o menino pudesse falar, perguntar: você quer morrer? Ele vai dizer: não quero morrer. É que não tem mais, já acabou tudo, acabou. Mas nas duas histórias que eu li, Deus interfere. Palavra de hoje, quero estudar com você: Deus é Deus de vida. Deus é Deus de vida. A Bíblia diz: os mortos não louvam a Deus, mas os vivos o adoram. Deus é Deus de vida. Eu quero pregar isso para você. No caso de Elias, que ele disse: Senhor, como um dia todo mundo, mais certo da vida é a morte, como um dia eu vou morrer, não pode ser agora, hoje, para acabar, para um ponto final. Olha, preste atenção nisso. Deus diz para ele: levante-se, porque a sua jornada é longa. Eu vou falar aqui, você vai dizer um amém, tá bom? A sua história não acaba agora. É isso aí, você tem que se apropriar. Não importa o que esteja acontecendo agora. Não importa. Ainda há uma virada de Deus na história. O autor ainda está com a história. Ele ainda está com a história. Amém? Então a sua jornada é longa. Lá na frente tem uma curva acentuada, porque a caminhada vai longe. No caso de Ismael, o menino que nasce, talvez não saiba nem quem é o pai dele. Talvez ele pergunte: por que meu pai não mora com a minha mãe, né? Ismael é aquele
É a história de muitos, que não foram desejados, né? Desejados. É aquele caso que muitas vezes foi um erro, foi um acidente, né? Ele é esse caso. Mas olha o que Deus disse para Agar: levanta esse menino, pega esse menino, porque eu tenho planos com ele. Eu tenho planos com ele. Eu tenho planos com esse menino que ninguém quer ele. Eu quero ele. Ele é meu. Eu queria pregar isso hoje para você, mas eu queria falar sobre essa vida, e Deus é Deus de vida. Só que você vai descobrir, e aí você vai começar a entender, aí muda tudo realmente. Você vai começar a entender que não tem nada a ver com você, é tudo com Ele, porque por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória, tem tudo a ver com Ele. Pastor, a sua existência tem a ver com Ele. Talvez hoje você não enxergue isso, mas você nasceu para a glória de Deus. Tem tudo a ver com os outros, não tem a ver com você. Preste atenção, se alguém estiver anotando, seria bom você anotar isso. Você não está aqui para ser servido. Você está aqui para servir. Sentido da vida. Deus é Deus de vida. Cuidado, hein? Cuidado, que você pode estar sentado numa igreja esperando ser servido e não vive. A hora que você começar a servir, vai mudar tudo na sua vida. Vai mudar tudo na sua vida. A vida sem sentido não vale a pena ser vivida. Não vale. Vamos lá, quero estudar com você algumas coisas aqui sobre Deus é Deus de vida. Gente, por favor, essa palavra com certeza vai combater religiosidade. A religião provoca morte. Se uma pessoa deu errada, se a vida dela deu errado, se algo aconteceu, a religião taxa algo. Deus mantém vida, e enquanto há vida, há um milagre no caminho. Deus muda a história. Olha, irmãos, eu estou pregando algo para vocês, você precisa celebrar isso. Deus pega um fracassado, Deus pega uma pessoa que foi destruída, ela sobe aqui e dá um testemunho dizendo assim: eu usei crack, eu usei droga, eu me prostituí, vendi meu corpo. Ela vai falar, mas Deus mudou a minha história, porque Ele é Deus de vida. A religião, ela vai taxar como alguém que não presta, como alguém que deu errado, mas Deus salva a vida, porque os mortos não louvam a Deus, os vivos glorificam a Deus, e há um milagre no caminho, continua andando, porque Deus é Deus de vida. Amém? Eu queria falar sobre algumas questões da vida, eu queria estudar com você aqui rápido. Primeira questão é a questão da existência. Por que nasci? Por que nasci? Né? Jeremias capítulo 20, versículo 18. Por que nasci? Qual a razão de tudo isso? Gente, é maravilhoso quando você começa a entender essa questão, né? Você começa a ver que há um plano maior, você começa a entender que há uma ação divina, há uma intervenção de Deus, que Deus, todos os dias da nossa vida estão escritos nele. Tu me sondas e me conheces, sabe o meu assentar, o meu levantar, aonde eu vou tu estás comigo, há uma intenção divina. Nós não somos frutos de uma explosão, nós somos frutos de uma criação divina. Aí alguém contesta, não, mas foi uma explosão, mas foi Ele que fez, foi Ele que criou todas as coisas. Eu sou criação de Deus. Você fala aleluia porque você não sabe a minha história. Eu sei a minha história. Um erro, uma coisa que a ideia não era gerar um filho,
A ideia era um namoro. O namoro gerou um filho acidentalmente, que o homem não reconhece, não quer saber, não quero, eu não reconheço. Aí a mulher tem que cuidar sozinha. Aí ela pensa em tirar, abortar, fazer um aborto. Mas aqui estou eu pregando para você, por causa dessa existência que há em Deus, porque Ele é Deus de vida. Me dá um testemunho aqui, vai igreja, por favor. Quantos estão aqui hoje, agora aqui, olha, e por algo que aconteceu, com certeza, não tem dúvida nenhuma, você não estaria aqui hoje? Uma, duas, uau, olha lá, quem mais? É que vocês fazem assim, uau, meu Deus, histórias. Você não consegue entender essa existência, que Deus é Deus de vida, e se Ele salvou a vida, Ele tem planos, Ele tem uma história escrita. Quem crê nisso? É isso que viemos celebrar. Estou vivo para a glória de Deus, estou vivo por uma razão, e a razão é Ele, tudo é Ele, tem a ver com Ele, é para Ele trazer isso na nossa vida. Provérbios 16, 4, o Senhor criou todas as coisas de acordo com o seu plano. Efésios 1, 4, muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Você tem que entender essa existência em Deus. Na Segunda Guerra Mundial, campo de refugiados lá, né? Refugiados não, de concentração, e eles processavam esterco, uma fábrica, e era um castigo para os judeus, né? E aí os aliados atacavam, e nesse ataque destruiu a fábrica foi em ruínas, entulho, virou um entulho o ataque. E aí os soldados não tinham o que fazer com aqueles judeus, com aquele pessoal todo lá. Aí falaram assim: faz o seguinte, olha, manda todos eles pegar esses entulhos todos esses blocos, ferragem, esse lixo todo, transportar daqui para lá, o dia inteiro carregando pedra, lixo, entulho, tirando daqui, levando para lá. Quando eles limparam tudo aqui e levaram para lá, não tem o que fazer. O que fizeram? Manda eles voltarem, levar tudo. Eles começaram a ficar loucos, não tem sentido carregar entulho, essa é a minha existência, tirar daqui, levar para lá. Diz que eles, os judeus, se atiravam nos soldados para que eles matassem. Eles iam na direção dos soldados armados, quase que pedindo: atire em mim, eu quero morrer, porque não faz sentido. Agora recebe essa palavra: você não nasceu para isso, você nasceu porque Deus é Deus de vida, e a sua vida, preste atenção, não importa o que esteja acontecendo agora, não importa o que já aconteceu, a sua vida vai produzir louvor para a glória de Deus, não importa. Por isso que Ele vai mudar a história. Por isso que Ele disse: Agar, eu ouvi o choro do menino, pegue esse menino, eu tenho planos com ele. Eu queria estudar com você aqui rápido, a gente está na existência, fica comigo, eu estou na existência, a vida. Gente, o nível mais baixo de vida, de existência, é a sobrevivência. O que é sobrevivência? A pessoa, ela vive por viver. O máximo da sobrevivência, você conversa com a pessoa na segunda-feira, ela fala assim: estou esperando o final de semana. É o máximo dela. E você pergunta: e para quê? Eu vou para a praia, eu vou para a casa dos meus parentes. Não tem fruto, não tem testemunho, não tem vida. O máximo dela, esperando feriado que não seja domingo. Que feriado, gente, domingo não é feriado. Você sabe que a pessoa entra em janeiro já olhando o calendário para ver se tem feriado, não é isso? A pessoa entra já, aleluia, esse ano está cheio. E se for quinta, o que é? Emenda. É a razão da vida. Professor diz aleluia. Olha lá. Funcionário público nem reclama.
Agora, dono de empresa chora, vem todo dia pedir oração para mim, pastor, ora, eu não aguento. É o máximo da sobrevivência. O quê? Final de semana. Olhe para mim, por favor. Deus é Deus de vida na segunda-feira. Lucas 13, 6 a 7. Gente, nós fomos criados para dar frutos. Pastor, eu não estou no momento de dar fruto. Acredite, em Deus você pode todas as coisas. Pastor, eu estou passando luta, mas acredito, na sua luta, a sua vida vai dar frutos. Porque não tem a ver com você, tem a ver com os outros, tem a ver com Deus. Deus vai tomar a sua mão, vai te levantar e vai dizer, anda, porque eu vou fazer de você um milagre. Alguém acredita nisso, gente? Deus é Deus de vida. Pastor, mas eu já divorciei, meu casamento deu errado. Deus é Deus de vida. Levante, porque ainda tem um plano com você. Pastor, mas meus filhos morreram, meus filhos perdi, meus filhos estão no mundo, minha casa está perdida. Levante, eu tenho um plano com a sua casa. Eu tenho um plano com a sua casa. Você acredita nisso? Enquanto há fôlego de vida, a esperança de um milagre. A esperança de um milagre. Lucas 13, 6, 7. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, por que ocupa ainda a terra inutilmente? Por quê? Você não foi criado para isso. Há uma razão. Talvez no coração da minha mãe, lá do meu pai, que tal, talvez lá passa tanta coisa, mas em Deus Ele tem planos com a minha vida. Você que não era para estar aqui, porque um acidente aconteceu, porque alguma coisa aconteceu, Deus tem planos com a sua vida, e é mais do que sobreviver, é dar frutos. A árvore não come do seu próprio fruto, ela dá fruto. É isso que vai acontecer com você. Você vai dar frutos. Sobrevivência é o chão do chão na vida. Só sobreviver. Sucesso. Estamos melhorando, hein? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer conquista, patrimônio, propriedade, carrão. Carrão. Gente, tem uns carros na rua aí que santo Deus, não. Eu paro o meu assim e falo, santo, esse carro vale 1 milhão, o meu vale, meu Deus do céu, não quero nem encostar no carro. Carrão, casa, propriedade, riquezas, bens, sucesso. Agora, por que tanta gente que está com sucesso diz que está se sentindo sozinho? Por que tanta gente com sucesso está dizendo que está triste? Porque sucesso não é tudo, acredite. Há muita vida, mas ela é em Deus. Mateus 16, 26. O que adianta, gente, eu estou pregando para você. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Se você estiver anotando, você deveria anotar isso. Muitas pessoas estão perdendo a vida para ter sucesso. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque Deus é Deus de vida. Vida. E vida não tem a ver com você, tem a ver com Ele e com outros. Você vai dar muitos frutos. Alguém acredita nisso? Eu vou ao recanto. Ontem mesmo estava lá no recanto. Fiquei até um pouco triste, passei a tarde lá no recanto, mas eu passei ali no São Manuel. Gente, eu choro por isso, tá? Estou te contando algo, estou abrindo meu coração com você, eu choro por isso. Eu passei ali no final de São Manuel, ali no bairro ali, fecharam uma rua lá, tinha brinquedos, pula-pula, um monte de coisa, festa para as crianças. Eu choro, porque
eu entendo que a vida da igreja é isso. Nós como igreja, passando por problemas, você está sentado do lado de alguém que você nem sabe o que está passando, você não faz ideia o que a pessoa está do seu lado está passando, você não faz ideia. Mesmo assim, nós, igreja do Senhor, o nosso Deus é Deus de vida. Nós tínhamos que fechar um bairro, nós tínhamos que fechar uma rua, nós tínhamos. Pegar crianças carentes aí, crianças que não têm condições, mas nós temos condições, porque Deus é Deus de vida, e a nós não falta nada. Você demorou para falar amém, não se apropriou, hein? Você sabe que a palavra é liberada e quem recebe é o que acontece. Nós tínhamos que produzir isso, mas nós estamos cansados, desanimados, estamos sobrevivendo. Para nós, final de semana é por pé para cima. O Deus de vida quer produzir em nós fruto, serviço, servir. A vida nossa aqui não será o nosso descanso. Há uma vida que nos aguarda, e nela andaremos em ruas de ouro. Aqui nós vamos servir, é a vida de Deus para nós. Alguém ouviu isso? Eu permito você discordar de mim, não fique chateado com isso, mas eu tenho que pregar isso para você. Esse é o papel da igreja, servir. Esse é o papel da igreja, a vida na igreja. Cuidado, hein? Cuidado, porque talvez você tenha ouvido um apelo errado. Esse é um apelo errado da igreja, vir para receber, meu irmão, aqui não, vem para se tornar abençoador. Ali no Parque São Francisco tinha uma placa, eu acho que tiraram, nunca mais vi na igreja católica ali, escrito assim: entrei para adorar, saí para servir. Este tinha que ser o nosso lema, nosso. Entrei para adorar aquele que vive para sempre, e vou sair para dar frutos, viver o milagre de Deus na minha vida, porque é dando que se recebe, e é melhor dar do que receber, é melhor ser abençoador, amém? Vamos lá, gente, eu preciso falar isso, tá? São coisas que eu tenho que falar, preciso trabalhar isso no coração da igreja, ensinar vida. Deus é Deus de vida, mas não é Deus de vaidade. E há uma vaidade, gente, e vaidade eu quero falar no sentido de falso. Tem pessoas de verdade que parece que você tem que tocar ela para ver se não é holograma, de tão falso que é. Você não sabe se você está realmente falando com ela ali. Dá medo de você tocar ela, é uma imagem. E a vaidade está vindo para a igreja. Ó, que fôlego, hein? A palavra vaidade quer dizer qualidade daquilo que é vazio. Gente, a igreja não pode ser assim. Firmado sobre a aparência ilusória, desejo de ser reconhecido, admirado pelos outros. Uma atriz, ela foi entrevistada, eu vi a entrevista dela, ela chorou. Uma atriz, ela chorou na entrevista. Ela falou assim: olha, vocês olham para mim, você não sabe como que é a minha vida. Ela falou, eu, para ir na padaria, ela falou, para ir ali, na padaria, sair, ou ir ali, quero ir ali, eu passo horas fazendo maquiagem, eu tenho que me arrumar, eu tenho que colocar uma roupa especial, aí eu vou ali, ali e volto, eu tenho que tirar tudo isso aqui, todo dia, e aí ela chorou, porque ela mostrou no celular dela, que um dia ela estava tão cansada, mas tão cansada, que ela resolveu ir ao banco, do jeito que estava, sem maquiagem, sem nada, e ela mostrou: olha o que escreveram na minha rede social, sua feia, horrorosa. É assim que as pessoas estão vivendo, para agradar os outros. A igreja não é assim. A nossa vida está em Deus, irmãos. O que somos está em Deus. Não, por favor, alguém está me ouvindo aqui?
Cuidado, a gente está produzindo uma vida vazia, falsa. A nossa alegria está no Senhor. Provérbios 21, 4. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. Isso é pecado. Isso é pecado. Quem está me ouvindo, diga amém. Cuidado, porque você pode interpretar errado, dizendo: não, o pastor falou que não é para fazer maquiagem. Pelo amor de Deus, eu não falei nada disso. Você só não pode viver em função disso. Vontade de falar assim: fala para a pessoa do lado, mas não vou fazer. Eu vou falar, porque muito solteiro se aproveita nessa hora. Você é bonito do jeito que Deus te criou. O solteiro falou: pastor, o senhor podia ter deixado eu falar, hein? Deus fez você assim. Provérbios 16, 18. O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Um vazio, um holograma, uma aparência. E um dos lugares que mais se usa de aparência é na igreja. Parecer que é santo. Santo não é algo que você tem que aparecer. Santo é algo que você tem que ser. E de preferência não ser notado. Porque quem tem que notar é aquele que olha o coração e não olha como o homem vê. Com toda essa imperfeição, para Ele, o meu coração tem que estar puro. Ele sabe todos os meus erros, inclusive os que eu nem sei que cometi. Ele sabe, mas Ele sabe que o meu coração está voltado para Ele, declarando: miserável homem que sou, pobre, cego e nu. É o que eu sou. A minha oferta não é como alguém que diz: graças te dou porque não sou como os outros. Não é. É da viúva pobre que bate no peito e diz: tem misericórdia de mim. É o que eu sou. É o que eu tenho. Sou o que sou pela graça. Você pode repetir isso? Diga: sou o que sou pela graça de Deus. Isso é igreja. O resto é holograma. Ter que parecer o que não é. Nós não somos assim. Não somos assim. Não seremos assim. Agora você vai ter que falar para a pessoa do lado. Fala para ela: você vai ter que gostar de mim assim. Se for marido e mulher, você pode fazer: pode dar uma melhorada. Vamos lá. Estou na existência, hein, gente? Vai longe aqui o negócio, ó. Segura firme aí, acorda aí, vai. Vamos mudar. Passei da existência, vamos lá. A questão do significado da vida. Significado. Aqui que surgem grandes homens e mulheres, sabem o que significa a vida dela, sabe da importância dela. Me dá um testemunho aqui. Alguém que está aqui nesse salão já ouviu da boca de alguém. Alguém já falou para você: você significa muito na minha vida. Gente, levanta a mão. Vocês não servem para ajudar Moisés a ficar com a mão levantada? Levanta a mão. Quem foi? Quem que ouviu? Quem que foi ouviu? Não valeu? Valeu a dor, o choro, o sofrimento, valeu tudo. Ouvi isso. Você significa muito na minha vida. E a pessoa nem sabe o que você passou. Nem sabe a luta que foi. Nem sabe o que você deixou de comer. Minha mãe era mentirosa. Minha mãe, ela falava que não tinha fome. Não estou com fome, era mentira, eu sabia, porque só tinha aquele. Aí ela mentia para mim: não, filho, não estou com fome. Mãe, mas a senhora não comeu? Ah, mas eu estou. Ela falava estufada, né? Estou estufada. Mentirosa.
Mas antes de morrer ela disse o que eu significava para ela. Isso vale tudo. O significado da vida, saber o quanto você significa, o quanto você é importante para. Deixa eu falar algo a você. Isso que eu vou falar para você, eu falo com propriedade, porque eu trabalhei muito com isso, muito. Nós tivemos muito tempo, eu e minha esposa, questão de libertação, né? Libertação, demônio, meu Deus, santo Deus. E você nunca vai ouvir um demônio falar para uma pessoa: você é um vaso escolhido para mim. Você nunca vai ouvir. Ele vai chamar você de mula ele chama você. Você é uma mula. Mas sempre você vai ouvir do Eterno: você é para mim um vaso escolhido. Você é para mim uma vida preciosa. Tenho planos contigo. Saber o que eu significo para Ele é a vida que eu preciso. Aqui eu posso estar perdendo tudo errado, mas eu sei o que eu significo para Ele. Ele morreu por mim, Ele deu a sua vida por mim, e sabe por quê? De tanto me amar. O diabo nunca vai dizer isso para você, mas ele já falou antes de você nascer: com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí, tu és meu. Agar, levanta o menino, pega o menino, Agar, pega o menino. Por quê? Porque eu tenho um plano com ele. Elias, vamos embora, sai desse negócio, vamos embora, porque a sua jornada vai longe. Significado da vida, isso é uma coisa muito importante. Eclesiastes 6, 3 e 5. Um homem pode ter 100 filhos, viver muitos anos, se porém não encontrar satisfação alguma na vida, e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto, pois assim seu nascimento teria sido inútil, e ele teria desaparecido na escuridão, não teria recebido sequer um nome, e jamais teria visto o sol, nem saberia de sua existência. No entanto, teria desfrutado mais paz se houvesse crescido, do que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Você saber o que você significa. Você significa um preço caro na cruz do Calvário. Você significa muito amor, muito valor. Você pode dizer amém? Amém. Questão da herança e do legado. Gente, eu estou pregando sobre vida. Você precisa entender a vida. Deus é Deus de vida, a existência. Eu existo porque fui criado. Eu não sou acaso, não existe o acaso, existe a criação do Eterno, e se Ele criou para algo. Então sobreviver, desculpa, não dá. Você foi criado para dar frutos, testemunhos de luta, claro, de luta, mas de vitória, porque sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores. Significado, tem um significado, tudo isso aí tem um significado. A minha vida, a minha existência, se eu cheguei aqui, porque Ele quer, porque Ele está dizendo para mim. Imagina, Ele falou: Jacó, eu dei a Etiópia por você. Jacó, eu te comprei por preço caro, porque você é meu, eu não abro mão de você. Não abro mão de você. Você sabe que a igreja existe para que se cumpra essa palavra. Deus não abre mão de você. A porta está aberta, pode entrar. O pai está em casa. Volta para casa. Volta para casa. A questão da herança e do legado. Elias, ele chegou no momento e ele falou claramente: para mim acabou, não tem sentido mais.
E ele fala com Deus: Senhor, todos vão morrer um dia, a minha não pode ser hoje, agora, para acabar de vez, acabou, põe um ponto final. Mas Deus é Deus de vida, e Deus falou: ainda tem algo ainda com você, a sua jornada vai longe. Herança e legado, herança e legado. 1 Reis 19:19, era para ter acabado ali, mas Deus ainda tem uma história. Olha, Elias partiu, ele ia por fim ali, Elias partiu, porque a jornada é longa, e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, Eliseu arava a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar, porque a jornada é longa. Se aqui na igreja agora, aqui na Carisma agora, estivessem aqui as pessoas que receberam milagres por causa da vida de Eliseu, aqui agora, eles estariam de pé pulando, dizendo: graças a Deus pela vida de Elias, porque Elias passou o bastão para Eliseu. Alguém está entendendo? Mesmo com o que você está enfrentando, a luta, mesmo, preste atenção, a vida de Deus é produzir herança e legado na sua vida. Você vai passar o bastão, mesmo que você esteja em último lugar, porque para quem você vai passar o bastão, vai chegar em primeiro lugar. Você acredita nisso? Seus filhos vão mais longe que você. Agora vocês falaram amém, impressionante. A minha história não acaba em mim, meus filhos vão continuar a história. A Larissa sumiu, ela está lá em cima, e vão mais longe do que eu. Eu estava em Picos, sertão do Piauí, e minha mãe saiu do sertão da Bahia. Minha mãe saiu fugindo de uma cidadezinha, um vilarejo chamado Quinjingue, na Bahia. Tem no mapa, mas se você pôr na mesa, cai da mesa, que é longe. É o sertão da Bahia, chama Quinjingue. Minha mãe saiu de lá. E eu estou lá em Picos, lá no sertão do Piauí, estou lá, e aí uma conferência missionária, e um jovem, assim, um rapaz mais novo que eu, assim, veio, me abraçou e falou assim: você é o pastor, tal, lá de... E aí ele não sabia falar Guaratinguetá direito. Aliás, ninguém sabe falar Guaratinguetá, né? E aí, eu falei: isso aí, perto de Aparecida. Aí, Aparecida. Aí ele falou assim, me abraçou e falou assim: eu sou missionário em Quinjingue, Bahia, terra da sua mãe. Eu chorei, porque da onde a minha mãe saiu fugindo, Deus está me levando para servir, para abençoar, para abrir um poço, para levar uma doação, para levar uma oferta, para levar uma bênção. Da onde a minha mãe fugiu do sertão, Deus está levando. Quem está entendendo isso aqui? Há uma herança, passou um bastão, legado. Minha mãe nunca mais quis voltar lá, eu queria levá-la lá. Hoje já faleceu, mas eu sempre queria levar minha mãe. Ela nunca quis levar, ela fugiu de lá, ela saiu de lá fugindo para não morrer. Mas hoje a herança que ela passou me leva ao sertão do Brasil. Há um legado sobre a sua vida, há um legado sobre a sua vida, e há um chamado para você deixar um legado. Essa igreja tem que deixar um legado, essa igreja tem que passar o bastão. Eu vou terminar, quero falar duas coisas para você e eu termino. Deus é Deus de vida, Deus é Deus de vida. Eu atendo pessoas que dizem a mim, chegam a mim e dizem: a minha vida acabou, porque a religião falou isso para ela. Eu atendo pessoas que dizem para mim tudo acabou, porque tudo deu errado. Alguém falou isso para ela, mas eu vim dizer para você: enquanto houver um fôlego de vida, a esperança de um milagre em Deus.
a esperança de um milagre em Deus. Pode ter acontecido, a palavra é tão profunda, tão rica, que ela diz assim: ainda que os nossos pecados sejam algo assim absurdos demais, vermelhos a ponto de ser como uma escarlate, há poder nele para transformar brancos como a neve, porque Ele é Deus de vida. Ele salva a vida, depois corrige. A gente quer corrigir para depois salvar a vida. Ele salva a vida, depois corrige, porque Ele corrige a quem ama. Alguém ouviu isso? Então, se você acredita que Deus é Deus de vida e há esperança, não importa, você está aqui na igreja, aqui, pastor, eu fui, então, mas eu quero dizer, ainda há um legado sobre a sua vida. Eu perdi, não tem problema, Deus é Deus de restituição, não tem problema. Se você acredita nisso, que Deus é Deus de vida, eu vou ministrar algo aqui, preste atenção, são duas coisas. Primeira, você tem que se alimentar. Ué, pastor, o que é? Nas duas histórias que eu li, as duas, volta lá na história que eu li, nas duas, a mesma palavra: levante e coma. Esse é o cuidado de Deus com a sua vida. Depois a gente corrige o que está errado, depois a gente alinha todas as coisas, primeiro coma, porque a sua jornada vai longe. Se alimente. Eu estou aqui pregando palavra, se alimenta dessa palavra, coma, amanhã se alimenta dessa palavra, se levante, porque Deus tem planos com a sua vida. Coma do Senhor, beba, Ele é fonte inesgotável. Aquela mulher, a vida dela havia acabado, ela estava sobrevivendo, indo ao poço meio-dia. Ninguém vai ao poço ao meio-dia, de vergonha, sobrevivendo. Mas lá está Jesus, e Ele diz para ela: quem beber da água que eu der, você tem que beber dessa água, mulher, você tem que beber dessa água. 5 casamentos errados, deu errado, não tem problema, beba da água, coma, porque a sua jornada vai longe. Falar isso para alguém que deu tudo errado, mas Ele disse: eu sou a água da vida, e quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. João 6,35, 2 vezes Ele falou com Elias, 2 vezes: levanta e coma. Para Agar foi bonito para Agar, porque o menino estava ali já morto, praticamente morto. Ela não colocou ele para morrer, ela não quis ver a morte dele, já era ali terminal. Ela só se afastou para não ver o último suspiro. O menino estava praticamente morto. Mas preste atenção, Deus abriu os olhos, em meio à dor, sofrimento, abriu os olhos, e ela viu água, fonte de água. Assim será a sua vida. Você será como um manancial, cujas águas não param. Um jardim bem regado. João 6,35, então Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jeremias 15,16. As suas palavras são o meu alimento. Elas enchem o meu coração de alegria. Eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu estou pregando algo que eu acho que você não está entendendo. Deus é Deus de vida, onde Ele diz: quem não comer da minha carne. As pessoas entram e saem da igreja num culto como esse, e estão fracas, doentes, porque não se alimentam da palavra, não se alimentam dele. Ele é o pão da vida. Tudo pode dar errado, mas a vida nele,
a vida nele. Você pode ter perdido tudo. Se você apenas comer dele, beber dele, você terá vida. Você terá vida. E eu termino. Se você acredita que Deus é Deus de vida, que há vida nele, apesar de qualquer outra coisa, se você acredita, você precisa projetar, jogar numa tela, projetar em Deus o final da sua história. Quantos acreditam que Deus é Deus de vida? Não é em você, não é no que você está vivendo agora, não é. Nele, bater assim, projetar o final da sua história. Vou falar com crente primeiro. Quem é crente vai saber o que eu estou falando. Quem não é, nem vai entender o que eu estou dizendo. Mas quem é crente sabe o que eu estou dizendo. Nele está projetado o final da minha história. Eu andarei em ruas de ouro. Eles cantaram aqui: tua presença me basta. Mas é só um sentir, né? Tudo que nós temos é sentir um pouco da sua presença. Mas haverá um dia que eu estarei face a face com Ele. Vou encontrar os meus irmãos que já partiram em Cristo. Alguns deles cerrados ao meio, crucificados, cortados, choraram, mas hoje estão na glória. Quem projetou isso em Deus cantou: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque a vida que vivo hoje não se compara, não há de se comparar com a glória, não há de se comparar com aquilo que um dia eu verei face a face. O meu Senhor sentado num trono. O Cordeiro está vivo, não está morto. O sofrimento de agora, não importa o que está acontecendo agora, importa que eu estou voltando para casa e vou estar com o meu Senhor um dia. Só crente entende isso. E isso para Ele é tão importante, que desde a criação do mundo Ele já preparou isso para mim. E um dia disse: vou preparar um lugar para que onde eu estiver, você vai estar comigo. Você vai estar comigo. Lá não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento. Não vou precisar do sol, nem da lua, porque a glória dele vai estar lá. Isso é o que me espera. É muito maior que toda a perda que eu já tive. É muito maior estar com Ele. Agora, para aqueles que isso ainda não faz sentido, você precisa projetar o final da história sua. O final da história. Seu casamento pode não ter dado certo. Não deu certo. Eu preciso pregar para você: Deus é Deus de vida. De vida. Levanta. Sua história vai longe. Você pode ter falido. Eu perdi. Deus é poderoso para restituir, trazer de volta. Jó 42, 12 e 16. Jó 42, 12 e 16. O Senhor abençoou
a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Escolhe alguém e fala para ela assim: Deus vai abençoar essa parte da sua vida muito mais do que a parte que passou. Eu medi minhas palavras agora, sabia? Quase que eu falei: Deus vai abençoar o fim da sua história. Não tem nada de fim. A parte de agora mais do que a parte que já passou. Você tem que agarrar isso e projetar. Há uma esperança para mim. Há uma esperança para mim. Ao cheiro das águas, há uma esperança para mim. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia, a terceira de Queren-Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai lhes fez herdeira dos seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, porque o justo viverá para ver o filho dos seus filhos e se alegrará. Talvez nada esteja dando certo, né? Nada esteja dando certo. Você vai dar frutos mesmo assim. Talvez nada esteja dando certo, tudo dando errado, mas a história ainda vai longa, ela não acabou ainda. E acredite, quem manda te dizer isso já viu o final da história, porque todos os dias da sua vida estão escritos nele. 2 Coríntios 6:10. Alguém lembra do que eu falei? Você tem que projetar em Deus o final da sua história. Em Deus, não é? O que os outros falam é que acabou, mas você não conhece o meu Deus. O que os outros falam que não há esperança, você não conhece o meu Deus. Ele é um Deus que surpreende. 2 Coríntios 6:10. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos. Porque Deus é Deus de vida. Pareço um pobre, mas nunca falta nada. Parece que não tenho nada, mas tem muito fruto da parte de Deus. Muito fruto. Até do seu choro, Deus vai abençoar pessoas. Suas lágrimas não caem no chão à toa. Ele recolhe, porque vai dar fruto. Vai dar fruto. Fica de pé.